Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe tua manhã, abençoe teu dia, abençoe tua tarde, tua noite, no nome de Jesus. Hoje é o dia que fez o Senhor Deus. Regozijemos e alegremos nele. E hoje é o dia que estamos terminando, o 6º capítulo, terminando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E eu estou muito feliz por terminar mais um livro da Bíblia com você. Vamos ler a palavra de Deus que está em Efésios 6, 10 e o versículo 24. O versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o versículo 24 diz assim: A graça seja com todos os que amam com amor perene a nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela palavra de Deus lida, Então vamos falar do que lemos e terminar a epístola de Paulo aos Efésios. O título desta mensagem de hoje é: Você pode dizer Deus é fiel? Você pode dizer Deus é fiel? Nós vemos esse escrito em carros, escrito em casas, dentro das casas, Deus é fiel. As pessoas usam dizer muito isso. Mas o que seria mesmo esta palavra Deus é fiel? Tem muita gente que usa isso nos seus carros e vão para as noitadas, vão para as badaladas da noite, para as noites badaladas, vão para a prostituição, vão para pecar à vontade, vão para matar os outros, vão para vender drogas, mas no carro está escrito Deus é fiel. E realmente Deus é fiel, mas o título é: Você pode dizer Deus é fiel? Bom, Paulo terminou o capítulo 5 falando dos cuidados domésticos, de como o marido deve amar a mulher e como a mulher deve proceder, diante do lar e diante do esposo e diante da sociedade. Porém, isso aí já quase não se vive hoje, que o Paulo diz ali no final do capítulo 5. Por quê? Por muitos homens no passado ter usado o machismo para provar que eram autoridades dentro do lar, não entenderam que Deus colocou para eles como autoridade. Isso provocou nas mulheres uma certa vingança. Então o diabo aproveitou dessa situação, porque isso é o diabo, e lançou na mente das mulheres o feminismo. Se tornaram feministas e agora lutam por igualdade, dizem que não são menores que os homens e por aí vão pregando seus discursos. Mas isso é a mão do diabo, tanto para que enalteceu o marido achando que ele era machista, que ele tinha que dar ordens, que tinha que espancar mulheres, como essas mulheres que criaram o feminismo como sua defesa, para então crescerem na sociedade buscando igualdade entre elas e os homens. E isso aí tem a mão do diabo por trás disso aí, e um lar que tem a mulher e querendo ser o homem da casa, querendo dar ordens da casa, querendo ser a sacerdotisa do lar, querendo criar as direções para o lar. Este lar não é segundo os padrões de Deus, os padrões bíblicos. Por mais que pareça bem sucedido este lar, não tem os padrões de Deus nele. Paulo, então, muda o assunto e vem falar, então, logo depois, de como os filhos devem amar os pais, E diz: amem e honrem os seus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa de que você teria uma vida longa e teria uma vida bem-sucedida se você amar verdadeiramente os seus pais. E ao passo que hoje a justiça brasileira apoia mais os filhos que matam os pais, que espancam os pais, a falsa justiça, e dão guarida a eles, sendo que os padrões bíblicos é o filho amar o pai e honrar em todas as coisas. Seriam dignos de morte na lei de Moisés, e Jesus menciona isso: até o filho que falasse mal dos pais, ele seria digno de morte. Então, olha como nós estamos numa sociedade perdida, perversa e adulterada, porque as mãos de Satanás estão atrás de tudo isso aí. Paulo fala então também que os pais devem amar os seus filhos e educá-los na doutrina bíblica, temendo ao Senhor.
E Paulo fala para os empregados que devem honrar os seus patrões presentes ou ausentes e trabalharem como se estivessem trabalhando para Deus. E aos patrões que devem honrar aos empregados que fazem bem. Então, isso aí na nossa sociedade funcionaria muito bem. Teríamos filhos e pais felizes, maridos e esposas felizes, né? Patrões e empregados felizes se andassem segundo os ensinamentos bíblicos. Mas hoje você vê empregado levando patrão na justiça e patrão às vezes ameaçando o empregado, dizendo que o bota para fora se ele não fizer isso aqui. Mas nos parâmetros divinos, parâmetros bíblicos, né? Nos padrões bíblicos, tudo funcionaria bem e com amor, porque faríamos isso para Deus. Glória a Deus por isso. Paulo então vai para um outro campo, o campo espiritual. E Paulo começa a falar então: olha, meus irmãos, vivam a vida, no versículo 10, nesta terra como cristãos verdadeiros, como Cristo encarnado em vocês, dentro de vocês. Vocês agora são cristãos. Vivam de uma forma que vocês sejam protegidos por Ele e tenham a força do seu poder, do poder de Jesus, para protegê-los. Por que Paulo estava falando isso? Porque ele sabe que o cristão ele é atacado, que o diabo vai tentar atacar o cristão em todo o tempo. Então o apóstolo Paulo dá este parâmetro: você tem que viver com Cristo em você. Você tem que buscar ser cristão de verdade. Não pode perder um momento da sua vida sem que Cristo esteja em você. E Paulo fala nesse capítulo o seguinte, que olha, você precisa tanto viver Cristo em você, porque você está sempre sendo alvo do diabo. Ele vai tentar destruir você, ele vai tentar te atacar. Você será alvo 24 horas por dia. Então busquem servir a Deus, busquem ter Jesus em vocês, porque ele não vai brincar com você. Ele vai tentar destruir todo o tempo o eterno propósito de Deus em você, que é a nossa salvação. Então ele vai tentar destruir isso em você. Então Paulo diz que devemos proceder de que forma? Vestindo, tendo em nós a armadura de Deus. E quais as armaduras de Deus? Isso está no capítulo 6. Quais as armaduras de Deus? Primeiro, devemos ter o cinto da retidão em nós. A tua vida precisa ser uma vida reta diante dos homens e diante de Deus. Não tem outro caminho a seguir. Ou você é reto diante dos homens e diante de Deus, ou você é correto diante dos homens e diante de Deus, e vestindo a couraça da justiça, onde Deus coloca em você a justiça dele e diz: este é meu, este eu protejo, este eu guardo à frente, os lados e as costas, este é protegido meu, este anda em retidão na minha presença e ele não tem de que se envergonhar diante dos homens. Apóstolo Paulo fala que isso é necessário para a vida do cristão, daquele que tem Jesus nele, do cristão de verdade, é necessário. Devemos usar também o nosso escudo da fé. Tem muita gente que diz ter fé, mas vive uma vida fora da presença de Deus, vive uma vida de pecado, na bebedeira, uma vida errada e diz que tem fé. Fé é aquilo que você aprendeu da palavra de Deus e aquilo que você traz em prática na sua vida. Então você usa isso como escudo, como Jesus usou lá no deserto. Quando o diabo tentou atacá-lo, ele disse: mas também está escrito, Satanás. Ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia da palavra de Deus e ele disse a Satanás a palavra de Deus. Então a tua fé vai te defender se você conhecer a palavra de Deus, se você viver o que você prega, o que você fala, o que você lê na palavra de Deus, a tua vida diária com Deus, ela te defenderá diante de Satanás. E o apóstolo Paulo, além dele falar também do escudo da fé, que é a prática, não somente de boca para fora, mas uma vivência com Deus, o teu viver diário, vivendo aquilo que a Bíblia diz e você prega, aquilo que você vive, né? Nós tínhamos um slogan na minha igreja que o evangelho que pregamos é o mesmo que vivemos. E nós temos que ter essa responsabilidade assim, de pregarmos aquilo que vivemos e vivermos na palavra de Deus, à luz
da palavra de Deus. Ter na cabeça o capacete da salvação. O que isso quer dizer? Você tem na mente que você é cristão, você tem na mente que você é de Deus, você tem na mente que Jesus morreu por você, você tem na mente que Jesus está com você, você lê a Bíblia e vai guardando a palavra de Deus em você, e você então vai se protegendo, você a cada dia mais vai se fortificando na força do poder de Jesus. Isso é o capacete da salvação. Nada te tira da tua mente, nada tira da tua mente que você não é de Deus, nada tira da tua mente. Não, você pode viver uma vida secular aqui e prestar um culto a Deus e viver da forma que você quiser, porque você é livre. Você não é livre, você é escravo de Cristo, você é filho de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus, ou do contrário, você vai viver longe dele na eternidade. Além disso, o apóstolo Paulo fala do capacete da salvação, ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente tem Bíblia na boca, o crente tem Bíblia na mente, o crente tem Bíblia nos olhos, tem Bíblia nas mãos. O crente, onde vai, o assunto dele é Bíblia, é Jesus. Ele pode ver alguém falando pornografia, que ele volta para eles e diz: olha, eu só não falo isso aí porque eu tenho Jesus na minha vida, eu sou um cristão de verdade. Então a espada do Espírito te protege contra os ataques do diabo. Quando o diabo vier te atacar, ele não pode te tocar, porque está escrito na palavra de Deus que os nascidos de Deus o diabo não toca. Aquele que é de Deus o diabo não toca. Então ele não poderá tocar em um fio do teu cabelo, porque você é de Deus. Ele fala, além da espada do Espírito, já falou do escudo da fé, né? Ele diz sobre a couraça da justiça, o cinto da retidão, e então ele traz para você a espada do Espírito te defenderá. Eu quero dizer a você que gosta de pregadores TikTok, de crentes TikTok, se tornou um crente TikTok, dos pastores TikTok. Esse tipo de mensagem não te colocará de pé diante de Deus no momento do mal. Você está diante do mundo tenebroso. Você não tem ideia do que o diabo quer fazer com você. Você não tem ideia de quanto o diabo quer te destruir. Você não tem ideia do que as forças das trevas querem acabar com você, para depois ir e zombar de Deus, dizendo: aquele ali que dizia ser protegido do Senhor, eu o derrotei. Então você precisa saber disso. E o apóstolo Paulo diz: em todo tempo orai muito. Orai ao despertar, ao caminhar, ao andar, ao cultuar a Deus, ao dirigir, ao trabalhar. Em todo tempo esteja orando, porque a oração, ela é poderosa nos seus efeitos. A oração te liga a Deus e te dá um convívio diário em todos os momentos com Deus. Você precisa orar. Crente que não ora já é um crente derrotado. Crente que não ora já é um crente vencido por Satanás, pelo desânimo, por não acreditar no poder da oração e não acreditar em Deus. Então você precisa disso aí. E Paulo diz: se você viver assim, você será protegido por Deus. Se você não viver conforme diz a palavra de Deus, você já é derrotado e o diabo já é senhor sobre a tua vida. Se procedermos segundo a palavra de Deus, teremos a vitória nas mãos pelo poder que há no nome de Jesus. Mas se guardarmos estas palavras, o diabo jamais nos tocará. Ele será sempre um inimigo derrotado e nós cantaremos vitórias, honra e dando glória ao nosso Senhor Deus. Então eu volto o título desta mensagem, né? Que se procedemos assim somos abençoados. Eu pergunto: você pode dizer Deus é fiel? Deus jamais deixará de ser fiel. Ele te protegerá. Mas se você andar errado, ele também continuará fiel e fará justiça na sua vida, porque Deus não se deixa zombar. Eu quero que Deus te abençoe muito. Terminamos Efésios, né, o capítulo 6, terminamos o livro de Efésios, mas eu quero que Deus te abençoe muito e que você entenda que a fidelidade de Deus está sobre os justos e os bons, aqueles que fazem a vontade dele. Um grande abraço meu ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.